O estalo seco do frasco de remédios caindo no chão ecoou pelo apartamento silencioso. Os comprimidos se espalharam como pequenas lágrimas brancas sobre o piso frio. Maria Helena, ainda com o corpo dolorido da cirurgia de quadril, tentou se inclinar para pegá-los, mas a dor foi tão intensa que lhe arrancou um gemido baixo. Ricardo, Carolina, por favor, me ajudem. A voz saiu trêmula, quase um sussurro. Da sala, o filho apareceu com expressão impaciente. A esposa, logo atrás. Em vez de correr em socorro, os dois pararam à porta, braços cruzados, semblantes fechados. Mãe, não somos seus enfermeiros! Ricardo gritou, a voz áspera. É isso mesmo! Completou Carolina, erguendo o queixo. Você não pode depender da gente para tudo. Maria Helena piscou, atônita. Ainda apoiada no andador, sentiu as pernas fraquejarem. O pedido simples, quase instintivo, transformara-se em humilhação. A mulher que dera a vida, que sustentara os estudos, que garantira cada conforto daquela família, agora era tratada como um fardo. Ela respirou fundo, tentando não desabar. Eu só precisava de ajuda para pegar meus remédios. Ricardo bufou, virando as costas. Então contrate alguém. Você tem dinheiro, não tem? Carolina riu com desdém. Se quiser tratamento especial, chame uma enfermeira. Nós não vamos ficar à sua disposição. As palavras perfuraram Maria Helena mais fundo que qualquer bisturi. Ficou imóvel, sentindo o silêncio pesado da casa que um dia fora lar. Horas depois, deitada no quarto, a cena não parava de se repetir em sua mente. A dor no quadril parecia pequena diante da dor que lhe corroía a alma. Como chegara àquele ponto? Onde fora parar o menino que um dia correu para os seus braços, dizendo que não queria dormir sem um beijo de boa noite? A cirurgia de quadril, que deveria ser um recomeço, transformara-se em gatilho para o desprezo. Maria Helena se lembrava das recomendações médicas. Repouso, auxílio constante, cuidados com a medicação. Mas no lugar de apoio, encontrou portas fechadas e vozes frias. Ela pensava no marido falecido, Thomas, e no quanto ele teria sofrido se presenciasse aquilo. Nosso filho jamais nos deixará sozinhos, ele dizia. Ah, se ele soubesse. No dia seguinte, Maria Helena reuniu forças para preparar o próprio café. O simples ato de levantar-se, apoiar-se no andador e alcançar a chaleira parecia uma maratona. Enquanto despejava a água fervente no coador, lágrimas lhe desciam silenciosas. Até quando vou implorar por cuidado? Murmurou. O cheiro forte do café espalhou-se pelo ambiente, trazendo lembranças de tempos em que a mesa era cheia, as risadas ecoavam e o coração transbordava. Agora, só restava eco. De repente a campainha tocou. Era Zuleide, vizinha de longa data. Minha amiga, você está pálida. Precisa de ajuda? Maria Helena sorriu com esforço. Preciso, sim, de alguém que me enxergue. Zuleide entrou, recolheu os comprimidos ainda espalhados no chão, organizou a cozinha e, sem dizer muito, ofereceu apenas presença. Aquele gesto simples devolveu a Maria Helena algo que os próprios filhos lhe negavam: humanidade. Naquela noite, deitada novamente, Maria Helena encarou o teto escuro. O coração pesava, mas junto da tristeza nascia uma centelha de decisão. Não sabia ainda como, mas não seria mais tratada como peso morto. O eco das palavras do filho ainda a feriam. Não somos seus enfermeiros. Mas pela primeira vez, ela deixou escapar um sussurro firme. Então eu serei minha própria força. E foi assim, no silêncio do quarto, que Maria Helena começou a escrever, sem papel e sem caneta, o primeiro capítulo da sua transformação. A cirurgia de quadril de Maria Helena tinha sido delicada, mas bem-sucedida. O médico alertara: o sucesso dependeria dos cuidados posteriores. Repouso, fisioterapia, apoio constante. A recuperação é tão importante quanto o procedimento, ele frisou. Maria Helena acreditou que poderia contar com a própria família. Estava enganada.
Enquanto ajeitava-se no sofá da sala, lembrava-se do dia em que recebera o diagnóstico. O desgaste do quadril já era avançado e a operação não podia ser adiada. Ricardo e Carolina estavam presentes quando o médico explicou tudo. Ele falou sobre a necessidade de paciência, atenção e zelo. Não se preocupe, mãe. A senhora vai ter todo o cuidado do mundo, Ricardo disse naquele dia quase teatral. Carolina assentiu, apertando o celular contra a bolsa. Pode deixar, doutor. Vamos nos revezar. As palavras agora ecoavam como zombaria. A promessa de cuidado nunca se cumprira. Desde que voltara para casa, Maria Helena se sentia invisível. No silêncio do apartamento, as lembranças a levavam de volta a décadas antes. Recordava quando Ricardo ainda era menino. Lembrava-se do uniforme escolar amarrotado, do lanche simples embrulhado em guardanapo, dos dias em que saía mais cedo do trabalho para assistir às apresentações do filho. Era ela quem vibrava na plateia, quem secava as lágrimas nos dias de derrota, quem acreditava nos sonhos dele. Thomas, o marido, fizera questão de dar a Ricardo todas as oportunidades. Trabalhava dobrado, economizava em tudo para garantir escola particular, cursos, viagens de estudo. Quando faleceu, deixou um seguro que Maria Helena administrou com sacrifício, sempre priorizando o filho. Ela recordava o olhar de orgulho de Thomas. Nosso filho vai ser alguém grande, Helena. Tudo o que estamos fazendo vale a pena. Maria Helena suspirou. Será que Thomas imaginava que ser alguém grande significaria ser alguém incapaz de estender a mão à própria mãe? As primeiras semanas após a cirurgia foram uma batalha silenciosa. Cada movimento era difícil. O simples ato de se levantar da cama exigia esforço sobre-humano. Ricardo e Carolina, no entanto, sempre tinham uma desculpa: reunião no trabalho, compromisso social, dor de cabeça, preguiça. Na prática, Maria Helena contava apenas com o andador e com a boa vontade da vizinha Zuleide, que vinha sempre que podia. Você precisa se cuidar, amiga, dizia Zuleide, ajeitando travesseiros no sofá. Não pode depender deles. Maria Helena sorria amargo. Mas eles são minha família. Quem mais deveria cuidar de mim? O silêncio da amiga era resposta suficiente. Numa noite, Maria Helena acordou com dores fortes no quadril. Precisava tomar o analgésico, mas o frasco estava no criado mudo, fora de alcance. Chamou pelo filho que estava no quarto ao lado. Ricardo! Filho! O rapaz apareceu de cara fechada. De novo, mãe, eu preciso dormir. Só o remédio. Por favor. Ricardo pegou o frasco, jogou-o sobre a cama e saiu sem dizer nada. Carolina da porta completou. Isso não pode virar rotina. Se continuar assim, vai ter que contratar alguém. Maria Helena engoliu o comprimido com lágrimas. A dor no corpo parecia menor do que a ferida no coração. Na manhã seguinte, decidiu sentar-se com o filho. Ricardo, eu não entendo. O que fiz para merecer tanta frieza? Ele desviou o olhar. Mãe, eu tenho minha vida. Não posso viver em função de você. E quando você era pequeno, eu também tinha minha vida. E escolhi viver em função de você. As palavras ficaram suspensas, pesadas. Ricardo não respondeu. Carolina, impaciente, cortou o silêncio. Maria Helena, não dramatize. Todo mundo envelhece. Aceite que precisa pagar por ajuda. Maria Helena sentiu a garganta fechar. Ali estava a diferença. Ela dera tudo por amor e agora só recebia cálculo e frieza. Naquela noite, enquanto a dor insistia, ela se lembrou do conselho do médico. Recuperação é cuidado constante. Entendeu com amargura que talvez seu corpo estivesse em recuperação, mas sua alma sangrava. E sangrava não pela cirurgia, mas pelo abandono. E foi nesse ponto que Maria Helena percebeu. Algo dentro dela precisava mudar. Os dias seguintes só confirmaram os temores de Maria Helena. Cada gesto simples transformava-se em motivo de irritação para Ricardo e Carolina. Se pedia um copo d'água, vinham as caretas.
Se precisava de ajuda para levantar-se, escutava resmungos. Numa manhã tentou preparar o próprio café. O corpo ainda enfraquecido não acompanhava a vontade. Deixou a chaleira escorregar e a água respingou pelo fogão. Carolina entrou na cozinha naquele instante, olhos semicerrados. Sério, Dona Maria Helena? Não consegue nem fazer um café sem deixar sujeira? Disse, pegando um pano de qualquer jeito. Daqui a pouco vai botar fogo na casa. Maria Helena baixou a cabeça como uma criança repreendida. Foi sem querer. Pois trate de se controlar, porque eu não vou viver de faxineira aqui. O comentário atravessou o coração de Maria Helena. A própria nora a chamando de peso, dentro da casa onde ela mesma a ajudara a pagar. No almoço daquele mesmo dia, Ricardo chegou atrasado. Encontrou a mãe sentada à mesa aguardando. Ela tinha preparado uma refeição simples, mesmo com esforço. O filho olhou para os pratos e torceu o nariz. Só isso? Perguntou em tom ácido. É o que consegui fazer. Ainda não posso me esforçar muito. Ricardo empurrou a cadeira com força e se levantou. Carolina, vamos comer fora. Não vou viver de arroz sem tempero. Carolina levantou-se em seguida pegando a bolsa. Antes de sair, lançou um olhar frio para a sogra. Melhor descansar, Dona Maria Helena. Evita vexame. O som da porta batendo ecoou pela sala. Maria Helena ficou sozinha, diante da comida que perdera o sabor antes mesmo da primeira garfada. Numa tarde chuvosa, a situação chegou ao limite. Maria Helena precisou ir à farmácia para buscar os medicamentos. Pediu que Ricardo a acompanhasse, já que o trajeto era difícil. Agora não, mãe. Estou ocupado, disse ele mexendo no celular. Filho, são meus remédios. Eu não consigo carregar peso. Então peça um táxi. Você tem dinheiro, não tem? Carolina, sentada no sofá, soltou uma risada curta. Ricardo, você ainda não percebeu? Sua mãe adora bancar a vítima. Maria Helena respirou fundo, tentando conter a lágrima que teimava em cair. Sentiu-se pequena, esmagada pela indiferença. Foi então que Zuleide, ao saber da situação, apareceu com o guarda-chuva. Vamos, amiga, eu te levo. Na farmácia, enquanto a atendente embalava os comprimidos, Maria Helena desabafou. Nunca pensei que meu filho fosse me negar até isso. Zuleide segurou sua mão. Helena, você sempre foi forte, mas talvez esteja na hora de ser forte por si mesma. As humilhações não pararam. Numa noite, quando tentava assistir a novela, Carolina desligou a TV sem cerimônia. Estou cansada desse barulho. A senhora já não dorme cedo? Carolina, eu só queria ver o final do capítulo. Pois leia amanhã no jornal, se é que ainda sabe ler sem óculos. Maria Helena engoliu seco. O silêncio forçado do quarto parecia menos cruel do que a crueldade escancarada da nora. Naquele mesmo fim de semana, durante o café da manhã, Ricardo lançou uma frase que queimou mais do que qualquer dor física. Mãe, sinceramente, não sei como o pai aguentou viver com você. Carolina riu, cúmplice. Pois é, ainda bem que ele não está aqui para ver. As palavras foram como facadas. Maria Helena largou a xícara com as mãos trêmulas e levantou-se devagar, apoiada no andador. Não respondeu. Apenas caminhou até o quarto, onde deixou que as lágrimas corressem livres. Deitada, olhou para o teto e lembrou-se de Thomas. Se você estivesse aqui, nada disso aconteceria. Mas ele não estava. Restava apenas ela, o eco das lembranças e a certeza de que algo precisava mudar. E foi ali, no silêncio da humilhação, que Maria Helena começou a perceber. O problema não era apenas a frieza dos filhos, era também sua própria entrega sem limites. 2 dias depois, a campainha tocou com insistência no apartamento da Vila Mariana. Maria Helena, ainda de camisola, levantou-se com dificuldade e foi até a porta. Zuleide chegou primeiro e, ao abrir, se deparou com 2 homens de jaleco branco, acompanhados de um paramédico uniformizado. Boa tarde. Viemos buscar a paciente Maria Helena Duarte, disse um deles, consultando uma prancheta. Buscar? Zuleide ergueu a voz. Quem autorizou isso?
O homem mostrou um documento com assinatura. Era um pedido de avaliação de incapacidade solicitado por Ricardo e Carolina. Maria Helena arregalou os olhos, apoiada no andador. Eu não autorizei nada. Quem são vocês para entrar na minha casa sem minha permissão? O paramédico se aproximou, tentando soar calmo. Senhora, é só um procedimento de rotina. Se confirmar incapacidade, a senhora receberá tratamento especializado. Tratamento especializado. Aquelas duas palavras gelaram Maria Helena. Sabia muito bem o que significavam. Internação contra a própria vontade. Foi nesse instante que uma voz firme ecoou pelo corredor. Peço licença. Esta senhora está sob minha representação legal. Era o doutor Álvaro, advogado indicado por Vivian, uma conhecida de Zuleide. Ele entrou no apartamento com uma pasta de couro em mãos. Aqui está um laudo médico recente atestando a plena capacidade da senhora Maria Helena, disse, mostrando o documento com carimbo de especialista. Qualquer tentativa de removê-la sem ordem judicial configurará abuso. Os homens se entreolharam, visivelmente constrangidos. Um deles pigarreou. Nesse caso, vamos encerrar por aqui. Poucos minutos depois, deixaram o local. A porta se fechou e o silêncio voltou. Maria Helena respirou fundo, mas as mãos tremiam. Eles realmente tentaram me internar? Zuleide abraçou a amiga. Agora você sabe até onde eles podem ir, mas também sabe que não está sozinha. Álvaro ajeitou os óculos e completou. Precisamos agir rápido. Amanhã revogaremos as procurações e mudaremos o testamento. Quanto antes, melhor. Maria Helena assentiu, a voz embargada. Eu não quero vingança, doutor. Eu só quero ter paz. Paz só existe quando há limites, respondeu ele, e chegou a hora de colocá-los. Naquela noite, Maria Helena deitou-se pensando em cada palavra. O eco de "não somos seus enfermeiros" ainda doía, mas agora vinha acompanhado de uma nova frase. Paz só existe quando há limites. Ela percebeu que durante toda a vida dera sem medir. Nunca estabelecera fronteiras. Talvez por isso, agora, fosse vista apenas como uma fonte inesgotável de sacrifício. Ao fechar os olhos, murmurou para si mesma. Eu também mereço respeito. Enquanto isso, em Alphaville, Ricardo e Carolina discutiam. Como ela conseguiu um advogado tão rápido? Ricardo explodiu, andando de um lado para o outro. Carolina sentou-se no sofá, batendo o salto contra o chão. Se o caminho da saúde não funcionou, vamos pelo financeiro. Aposto que ainda há contas em nome dela. Você acha que conseguimos reverter? Perguntou Ricardo, a voz carregada de incerteza. Carolina sorriu de lado. Sempre há um jeito, basta provar que ela não está em pleno juízo. Ricardo respirou fundo, massageando as têmporas. Pela primeira vez, parecia perceber que a batalha contra a própria mãe não teria volta. Na Vila Mariana, Maria Helena observava a noite pela janela. As luzes da cidade brilhavam distantes. Sabia que as próximas semanas seriam turbulentas. Mas dentro dela, algo diferente havia nascido. A coragem de dizer não. E essa coragem, ela sentia, seria sua maior arma. Na manhã seguinte, Maria Helena e Zuleide chegaram ao escritório do Dr. Álvaro. As paredes cobertas de livros, o ar de seriedade e o cheiro de café fresco davam a sensação de que aquele era um lugar de decisões definitivas. Maria Helena sentou-se diante da mesa de mogno com o coração acelerado. Álvaro abriu a pasta de couro e explicou. Hoje vamos revogar as procurações que davam poderes ao Ricardo e à Carolina sobre suas contas. Em seguida, alteraremos a procuração de saúde, deixando-a em seu nome e, em caso de necessidade, em nome de alguém de confiança. Maria Helena olhou para o lado, os olhos marejados. Quero que seja a Zuleide. Ela sempre esteve ao meu lado. A vizinha arregalou os olhos, surpresa, mas assentiu em silêncio. Depois, continuou Álvaro, revisaremos o testamento. O imóvel de Alphaville sairá da lista de herdeiros. Parte das aplicações financeiras será destinada a um fundo de estudos para Gabriel.
Maria Helena fechou os olhos por um instante, a imagem do neto enchendo sua mente. Ele é o único que nunca me tratou como peso. Quero garantir o futuro dele. Assinatura após assinatura, página após página, Maria Helena sentia como se retirasse correntes de seus pulsos. Cada traço da caneta era um pedaço de liberdade recuperada. Ao final, Álvaro recolheu os papéis. Agora, dona Maria Helena, a senhora não está mais refém. No caminho de volta, dentro do carro de Zuleide, ela suspirou fundo. Amiga, não quero vingança, só quero paz. E paz é o que você está conquistando, respondeu Zuleide, apertando a mão dela. E você que está acompanhando essa história? De onde está assistindo agora? Me conta nos comentários, quero muito saber. E me diga também, o que faria se estivesse no lugar da Maria Helena? Continuaria suportando humilhações ou teria coragem de agir como ela? Aproveita esse momento, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir. Naquela mesma noite, Ricardo recebeu uma ligação do gerente do banco. Senhor Ricardo, informo que todas as procurações foram revogadas. Somente sua mãe pode movimentar as contas. A notícia caiu como uma bomba. O quê? Gritou ele, batendo na mesa. Carolina, ao ouvir, largou o celular. Não pode ser. Ela realmente cortou a gente. Ricardo andava de um lado para o outro furioso. Isso não vai ficar assim. O que você construiu até hoje, Ricardo? Carolina disparou. Tudo veio dela. Você só sabe cobrar. O silêncio pesado que se seguiu era a verdade que ele não queria ouvir. Enquanto isso, Maria Helena preparava uma sopa simples em sua cozinha. O cheiro suave enchia o ambiente, trazendo memórias de quando cozinhava para a família reunida. Agora, porém, a refeição era só para ela e Zuleide. Gabriel chegou pouco depois da faculdade. Vó, o que aconteceu? O papai está uma fera. Maria Helena sorriu com serenidade. Aconteceu que eu decidi viver a minha vida. Gabriel a abraçou com força, orgulhoso. A senhora é mais forte do que imagina. Naquela noite, deitada em paz, Maria Helena teve a primeira noite de sono tranquilo desde a cirurgia. E compreendeu, recuperar-se não era apenas questão de corpo, era também questão de alma. Ricardo não pregou os olhos naquela noite. Caminhava de um lado para o outro pelo quarto em Alphaville, enquanto Carolina, deitada, mexia no celular com expressão irritada. Ficar andando não resolve nada, disse ela, sem erguer os olhos. Precisamos agir. Ricardo esfregou a testa. Ela não pode simplesmente apagar a gente da vida dela, aquela casa, aquele dinheiro. Sempre fizeram parte do que conquistamos. Carolina largou o celular e sentou-se na cama. Conquistamos? Foi ela quem deu tudo. Você só gastou. Ele a encarou, mas não respondeu. Em vez disso, no dia seguinte chamou Gabriel para uma conversa. O rapaz chegou com um olhar desconfiado. Sentou-se na sala sem tirar a mochila dos ombros. O que vocês querem? Ricardo tentou começar com calma. Filho, sua avó não está bem. Desde a cirurgia anda tomando decisões sem pensar. Tirou nosso acesso às contas, mudou o testamento. Isso não é normal. Carolina completou com voz doce, mas carregada de veneno. Nós só queremos protegê-la. Gabriel cruzou os braços. Eu estive com ela. Está mais lúcida do que vocês dois. Ricardo sentiu o golpe. Se continuar assim, pode prejudicar até você. Carolina colocou a mão no ombro dele. Você é o neto querido. Se conversar com ela, pode fazê-la mudar de ideia. Gabriel afastou-se firme. Convencê-la a quê? A continuar sendo tratada como peso? Não contem comigo. Ricardo cerrou os punhos. Cuidado, Gabriel. Sou seu pai e eu sou seu filho, mas também sou neto dela. Não vou ser cúmplice da crueldade. Ele saiu batendo a porta, deixando os dois em silêncio. Naquela mesma tarde, Maria Helena ouviu a campainha e abriu a porta para o neto. Vó, eles tentaram me usar contra você. Ela suspirou, como quem já esperava. Disseram que estou confusa? Exatamente. Maria Helena apertou a mão do neto. Gabriel, eu nunca estive tão consciente.
E agora sei quem realmente está ao meu lado. O jovem sorriu, emocionado. Sempre estarei. Enquanto isso, em Alphaville, Carolina servia café para Ricardo, que estava abatido. O Gabriel não vai colaborar. Está claramente contra nós. Ricardo bateu a xícara na mesa. Então só nos resta um caminho: contestar legalmente. Você fala em colocar sua própria mãe num tribunal? Ela perguntou, arqueando a sobrancelha. Ricardo respirou fundo. Se for preciso, sim. Carolina sorriu de canto. Então prepare-se. Vamos expor cada detalhe que nos favoreça. Naquela noite, Maria Helena voltou a se deitar mais tranquila. O apoio do neto dava forças que nem ela sabia que tinha. No entanto, também sabia que uma nova batalha estava prestes a começar. O silêncio do quarto foi quebrado por um pensamento firme. Se quiserem me destruir, terão que me enfrentar de frente. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu determinação. A intimação chegou numa manhã cinzenta. Maria Helena, sentada na varanda com uma manta sobre as pernas, leu e releu as linhas secas. Audiência preliminar, para avaliar sua capacidade de administrar os próprios bens. O coração acelerou, mas não de medo. Era indignação. Quando Gabriel chegou, ela mostrou o papel. Eles querem me declarar incapaz. O neto apertou os punhos. Isso é baixo demais. Que tentem, respondeu ela, mas não vão me derrubar. 2 dias depois, o Fórum da Barra Funda era palco do reencontro. Ricardo e Carolina entraram de mãos dadas, acompanhados de um advogado de terno impecável. Maria Helena chegou com Gabriel e a advogada doutora Lúcia, indicada por Viviane. O juiz abriu a sessão. Estamos aqui para analisar a alegação de incapacidade da senhora Maria Helena Duarte, 68 anos. Ricardo foi o primeiro a falar. Meritíssimo. Minha mãe não tem condições de gerir o patrimônio. Após a cirurgia, passou a agir de forma confusa, bloqueou contas, nos privou de recursos. Carolina completou, a voz doce. Só queremos protegê-la. Maria Helena ergueu o queixo. Meritíssimo. Passei a vida inteira sustentando essa família. Quando precisei de ajuda, fui tratada como um estorvo. Isso não é cuidado, é abandono. Gabriel pediu a palavra, emocionado. Eu vi minha avó implorar por ajuda no chão, enquanto meu pai e minha mãe diziam que não eram enfermeiros. Ela não está confusa. Está cansada de ser humilhada. O juiz o interrompeu, mas a mensagem já estava no ar. O advogado de Ricardo exibiu papéis. Aqui estão mensagens enviadas em horários aleatórios, pedindo bloqueio de contas de forma súbita, indícios de desorientação. Doutora Lúcia reagiu de imediato. Tenho aqui comprovantes de que Ricardo e Carolina estavam há meses sem pagar a hipoteca da casa onde vivem, apesar de altos salários. Maria Helena apenas reagiu ao descaso. O juiz examinou os documentos. Ricardo se remexia na cadeira, suando. De repente, ele explodiu. Você sempre jogou na minha cara o que deu, o que pagou. Nunca bastava amar, tinha que ser a salvadora. Maria Helena fechou os olhos. Quando os abriu, havia firmeza. Eu nunca quis ser mártir, quis ser mãe, mas você transformou meu amor em dívida. Carolina tentou intervir. Maria Helena, vamos resolver em família. Família? Interrompeu a idosa, firme. Família não grita que não é enfermeira quando a mãe implora por ajuda. Família não tenta internar à força. O silêncio tomou conta da sala. O juiz pigarreou. Após ouvir os lados e analisar as provas, este tribunal reconhece que Maria Helena Duarte possui plena capacidade. O processo de interdição será arquivado. Ricardo baixou a cabeça, o rosto vermelho. Carolina desviou o olhar, mordendo os lábios. Maria Helena se levantou devagar, apoiada na bengala. Olhou para o filho e a nora. Vocês perderam muito mais do que bens. Perderam a chance de me honrar. Deu as costas e caminhou até a saída. Gabriel ao lado. Na rua, sob o céu nublado, o neto perguntou: Vó, a senhora está bem? Ela sorriu, cansada, mas serena. Estou livre, meu neto. Finalmente livre. E naquele instante, compreendeu.
O verdadeiro julgamento não acontecera no fórum. Acontecia dentro dela, e a sentença era clara. Depois de uma vida inteira de entrega, finalmente escolhera a si mesma. O fórum ficou para trás, mas o peso das últimas semanas ainda ecoava no corpo e na alma de Maria Helena. Nos dias seguintes, ela decidiu dar passos concretos rumo à liberdade. Com a ajuda da doutora Lúcia, agilizou a transferência definitiva da casa de Alphaville e a venda de um terreno antigo que mantinha parado. Quando Gabriel foi visitá-la, encontrou-a mexendo em caixas de mudança. Vó, o que está acontecendo? Estou recomeçando, meu neto. Não quero mais viver em lugares que me lembram dor. Quero um cantinho só meu, pequeno, mas cheio de paz. Gabriel sorriu emocionado. A senhora merece. Na nova casa, um sobrado simples perto do centro, Maria Helena parecia renascer. As paredes claras refletiam a luz do sol da manhã, e o pequeno quintal guardava espaço para plantas. No primeiro dia, ela e Gabriel plantaram juntos uma muda de ipê amarelo. Esse ipê vai florescer na primavera, disse o rapaz, acomodando a terra com as mãos. Vai ser como a senhora, um recomeço. Maria Helena olhou para o neto e sorriu. Recomeço é isso, Gabriel. Plantar de novo, mesmo depois de tantas quedas. As lembranças, no entanto, ainda surgiam. À noite, deitada em sua nova cama, ela se pegava pensando no marido falecido. Um dia encontrou, entre papéis antigos, uma carta guardada há décadas. A caligrafia trêmula dizia: Helena, nunca esqueça, amor não se implora, amor se cultiva. Ao ler, lágrimas deslizaram. Thomas parecia falar diretamente com ela, mesmo após tantos anos. Guardou a carta no peito, sentindo-se finalmente em paz. Enquanto isso, em Alphaville, Ricardo e Carolina viviam em silêncio. As paredes, antes cheias de ostentação, agora pareciam sufocar. Ricardo passava horas trancado no escritório. Carolina desabafava em telefonemas cheios de amargura. Não falavam de Maria Helena, mas sabiam que tinham perdido não só patrimônio, mas também qualquer respeito que ainda restava. Certa tarde chuvosa, Gabriel levou a avó para conhecer uma cafeteria perto da faculdade. Sentados à mesa, riram juntos de pequenas histórias. O neto então perguntou: Vó, a senhora não sente falta de como era antes? Maria Helena pensou, mexendo a colher no café. Sinto falta do que sonhei, não do que vivi. Sempre imaginei uma família unida, mas aprendi que nem sempre o sangue garante afeto. Gabriel segurou a mão dela. Mas eu estou aqui. Ela sorriu com ternura. E isso é mais do que suficiente. No quintal, dias depois, o ipê começou a dar os primeiros brotos verdes. Maria Helena se aproximou, tocou delicadamente as folhas novas e murmurou: É assim que a vida nos ensina. Podemos ser podados, quebrados, mas, se a raiz for forte, sempre voltamos a florescer. Naquele instante, sentiu-se inteira. Não precisava de aplausos nem da aprovação de quem a feriu. Precisava apenas da própria paz e da certeza de que, apesar de tudo, havia recomeçado. Meses se passaram desde o julgamento. Maria Helena já caminhava sem bengala, o quadril recuperado e o coração mais leve. O ipê amarelo no quintal florescia, espalhando pétalas douradas pelo chão, como se celebrasse a vitória silenciosa de uma mulher que escolhera a si mesma. Certa manhã, enquanto tomava café coado, recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era de Ricardo. Mãe, espero que esteja bem. Sinto falta de você. Maria Helena permaneceu olhando para a tela por alguns segundos. Um aperto veio no peito, mas logo deu lugar à serenidade. Sabia que ainda amava o filho, mas também compreendia. Não podia mais sacrificar sua paz na tentativa de resgatar quem não queria mudar. Guardou o celular na gaveta e voltou a beber seu café, olhando para o ipê. Naquela tarde, Gabriel apareceu, trazendo pão de queijo fresco. Sentaram-se na varanda e ficaram observando as flores amarelas caírem com o vento. Vó, sabe o que eu percebo? Disse ele. A senhora parece mais jovem agora do que antes da cirurgia.
Maria Helena sorriu. Não é juventude, meu neto. É liberdade. Gabriel apertou a mão dela. O que a senhora aprendeu com tudo isso? Ela respirou fundo. Aprendi que amor sem respeito vira prisão. E que, se a gente não se escolhe, acaba sendo engolido pela ingratidão dos outros. Naquela noite, escreveu no diário. Durante anos, confundi dar com receber. Entreguei tudo, acreditando que isso me traria amor. Mas amor não se implora, não se compra, não se arranca à força. Amor é escolha. Hoje, finalmente, escolhi a mim mesma. Ao terminar, fechou o caderno com lágrimas que não eram de dor, mas de gratidão. E você que ouviu essa história até o fim, já parou para pensar quantas vezes abriu mão de si mesmo em troca de um pouco de afeto? Quantas vezes silenciou diante da ingratidão, acreditando que suportar era a única forma de ser amado? Maria Helena descobriu que respeito não se pede de joelhos, se impõe com coragem. Ela sofreu, chorou, caiu, mas ao escolher a si mesma, reencontrou a paz. Talvez essa história traga à sua memória situações parecidas. Talvez lembre de pessoas que só sabiam exigir, sem nunca agradecer. Ou talvez desperte em você a coragem de colocar limites, mesmo diante de quem mais ama. Nunca é tarde para dizer basta. Nunca é tarde para florescer de novo, como um ipê amarelo em plena primavera. E agora eu quero falar com você. O que você faria se estivesse no lugar da Maria Helena? Teria coragem de colocar limites no próprio filho? Escreva sua opinião nos comentários. A sua voz pode dar força a outras pessoas que vivem algo parecido. E se essa história te tocou, eu te peço, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Cada gesto seu ajuda essa corrente de reflexão a alcançar mais pessoas. Naquela mesma noite, Maria Helena fechou o diário, apagou a luz e sorriu. O mundo podia continuar exigindo, mas dentro dela havia paz. E às vezes, a maior vitória não é vencer os outros, é vencer o medo de ser quem você realmente é. Você teria coragem de chutar a própria mãe cadeirante no dia mais importante da sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu diante de uma igreja lotada, repleta de convidados, vestidos de gala, flores espalhadas pelo corredor e olhares atentos para o noivo que, em vez de honrar quem o trouxe ao mundo, preferiu humilhá-la diante de todos. O que deveria ser um momento de celebração tornou-se um espetáculo de crueldade que ninguém jamais esqueceria. A cena parecia saída de um pesadelo. A mãe, frágil em sua cadeira de rodas, reunia todas as forças que tinha para participar daquele casamento. Ela sonhava em acompanhar o filho até o altar, como qualquer mãe sonharia. Não era apenas sobre tradição, era sobre orgulho, amor, esforço de uma vida inteira dedicada a ele. Mas para aquele noivo milionário, a presença da mãe ao seu lado não era motivo de honra. Era um incômodo. Enquanto todos esperavam pela entrada triunfal, a mulher, com mãos trêmulas e olhar cheio de esperança, tentava se aproximar. O vestido simples contrastava com os brilhos e joias dos demais convidados, mas o que mais chamava a atenção era a coragem dela em se colocar ali, apesar de tudo. E foi nesse instante, quando ela avançava para levá-lo até o altar, que a crueldade dele se revelou de forma brutal. Um chute covarde, seco, carregado de desprezo. O silêncio tomou conta da igreja. O som do impacto ecoou mais alto do que a música suave que tocava no fundo. Todos se entreolharam em choque, sem acreditar no que tinham acabado de ver. Como um filho poderia fazer aquilo? Como alguém diante de Deus, dos familiares e da mulher que lhe deu a vida, teria coragem de tamanha barbaridade? Essa não foi a primeira vez que aquela mãe sofreu com a ingratidão dele. Ao longo da vida, ela já havia engolido humilhações, críticas e olhares de desdém. O filho,
Acostumado ao luxo e ao poder que conquistara, esquecia-se de que por trás de cada conquista havia noites de sono perdidas, refeições sacrificadas e o esforço incansável de uma mulher que, sozinha, carregou o peso de criá-lo. Ele nunca perdoou a condição dela, nunca aceitou a cadeira de rodas, nunca valorizou o quanto ela se dedicou, mesmo limitada, para que ele tivesse oportunidades. E agora, no altar, a máscara caiu diante de todos. O que deveria ser um momento de orgulho virou uma vergonha pública. Alguns convidados tentavam desviar o olhar, outros murmuravam em reprovação, e havia quem segurasse lágrimas. Ninguém ali esperava testemunhar uma cena tão cruel. Mas o que ninguém imaginava era que entre todos uma voz se levantaria. Não era a de um padre, de um parente distante ou de um amigo. Era a de alguém cuja atitude mudaria completamente o rumo daquele dia e para sempre a vida desse noivo arrogante. E é aí que essa história começa de verdade. Para entender como chegamos àquele instante vergonhoso no altar, é preciso conhecer a história por trás dos personagens. A mãe do noivo, Dona Teresa, nunca foi uma mulher de posses. Vinda de uma família simples do interior, conheceu de perto o peso da vida dura. Perdeu o marido cedo e, desde então, carregou sozinha a responsabilidade de criar o único filho, Marcelo. Entre jornadas exaustivas de trabalho como costureira, noites sem dormir e o desafio de conviver com uma limitação física que a obrigou a usar cadeira de rodas desde a juventude, ela fez de tudo para garantir que o menino tivesse estudo, comida e dignidade. Teresa não poupava esforços. Muitas vezes deixava de comprar um remédio para si mesma para pagar a mensalidade da escola do filho. Enquanto os vizinhos cochichavam que ela não iria dar conta, ela permanecia firme, costurando madrugada adentro. As mãos calejadas e a coluna doída eram cicatrizes de uma luta silenciosa. Tudo, absolutamente tudo, girava em torno de Marcelo. E ele? Cresceu vendo o sacrifício da mãe, mas em vez de aprender gratidão, desenvolveu uma mistura de vergonha e desprezo. Desde cedo demonstrava impaciência com a condição dela, recusando-se a empurrar a cadeira de rodas em público, como se fosse humilhante ser visto ao lado da mãe. Quando conseguiu se destacar nos estudos e nos negócios, transformando-se em um jovem milionário, esse distanciamento só aumentou. Marcelo, agora cercado de luxo, carros importados e amigos interesseiros, não tinha espaço em seu coração para quem mais o amava. Aos olhos dos outros, ele era o retrato do sucesso. Bonito, elegante, sempre bem vestido, dono de uma empresa em ascensão. Mas por trás do brilho havia uma frieza que poucos ousavam confrontar. O dinheiro lhe dera poder, mas também reforçara a arrogância. Marcelo acreditava que a vida era dividida entre vencedores e fracassados. E para ele, a mãe estava no segundo grupo. Do outro lado dessa história estava Carolina, a noiva. Filha de uma família tradicional, educada com valores de respeito e humanidade, ela jamais imaginaria o que estava prestes a presenciar. Carolina conhecia a sogra, sabia do esforço e da bondade daquela mulher, e em silêncio admirava sua força. Para ela, Teresa era um exemplo de dignidade e superação, alguém que, apesar das limitações, irradiava amor. Os pais de Carolina haviam sido firmes em sua criação. Desde pequena, aprendera que caráter não se mede por dinheiro e que respeito começa dentro de casa. Quando aceitou se casar com Marcelo, acreditava que o amor poderia suavizar a arrogância dele, que juntos encontrariam equilíbrio. Mas havia uma tensão que crescia a cada encontro familiar. A forma como ele tratava a mãe. Carolina sentia o incômodo, mas, até aquele momento, não imaginava até onde ele poderia chegar. E assim, os três personagens centrais se aproximavam do dia decisivo. De um lado, Teresa, com o coração cheio de esperança de finalmente viver um momento de honra ao lado do filho. De outro, Marcelo, carregando seu orgulho e vergonha da mãe. E, por fim, Carolina,
prestes a tomar uma decisão que mudaria o rumo da própria vida. As marcas de desprezo de Marcelo pela própria mãe não nasceram no dia do casamento. Elas foram se acumulando ao longo de anos, cada gesto, cada palavra, cada silêncio que feria mais do que qualquer chute ou tapa. Teresa lembrava-se de quando ele ainda era adolescente e já começava a mostrar vergonha de sua condição. Na escola, Marcelo não gostava que ela fosse buscá-lo. Pedia sempre que esperasse longe do portão, como se a cadeira de rodas fosse uma mancha em sua imagem. Mãe, não precisa aparecer na frente de todo mundo, dizia sem olhar nos olhos. Teresa fingia não se importar, mas quando voltava para casa, chorava baixinho. Com o tempo, essas pequenas rejeições se transformaram em humilhações abertas. Durante a juventude, quando começou a frequentar festas, Marcelo deixava claro que não queria que os amigos soubessem da realidade em casa. Nunca levava ninguém para conhecer a mãe, nunca falava dela com orgulho. Pelo contrário, quando perguntavam, respondia de forma seca, como quem queria encerrar o assunto. Quando conquistou os primeiros lucros com seus negócios, Marcelo comprou um carro de luxo. Teresa, emocionada, pediu apenas para dar uma volta. O filho, com frieza, respondeu: Mãe, não combina. Esse carro não foi feito para cadeiras de rodas. Foi uma frase curta, mas cada sílaba caiu sobre ela como uma pedra. Ainda assim, Teresa engoliu a dor, porque acreditava que o tempo e o amadurecimento trariam ao filho a gratidão que faltava. Mas o tempo só reforçou a distância. Marcelo passou a tratá-la como um peso, algo que precisava suportar por obrigação. Nas raras ocasiões em que a levava para eventos sociais, fazia questão de deixá-la em cantos discretos, longe das fotos, longe dos olhares. Era como se quisesse esconder a própria origem, como se tivesse vergonha da mulher que o criou. E Teresa, mesmo assim, nunca deixou de amá-lo. Sempre pronta para um carinho, sempre disposta a ouvir, sempre acreditando que, no fundo, ele ainda era o menino que ela embalava nas noites frias. O coração de mãe é feito de uma esperança teimosa, que resiste mesmo quando tudo parece perdido. Carolina, a noiva, percebia essas situações. Às vezes, tentava intervir com palavras de apoio. Marcelo, sua mãe merece respeito. Mas ele se esquivava, mudava de assunto. Ou, em alguns momentos, até respondia com irritação. Você não entende, Carolina. Ela sempre foi um fardo. Essas frases, guardadas em silêncio pela noiva, começaram a criar rachaduras invisíveis no relacionamento. O casamento se aproximava, e Teresa, apesar de todas as mágoas, nutria o sonho de acompanhar o filho até o altar. Era o desejo de qualquer mãe, sentir-se parte de um momento especial, ser reconhecida, mesmo que por um instante. Para ela seria a prova de que, no fundo, todo sacrifício valeu a pena. Mas no coração de Marcelo não havia espaço para esse gesto. Na cabeça dele, a imagem de entrar com a mãe cadeirante no altar era sinônimo de fraqueza, um lembrete público de tudo aquilo que ele tentava apagar de sua história. E foi essa arrogância que pavimentou o caminho para a cena mais cruel que a igreja inteira presenciaria. O dia do casamento amanheceu radiante, com o céu limpo e o sol iluminando a cidade. Para muitos, era o prenúncio de uma celebração inesquecível. Carolina, a noiva, estava rodeada de madrinhas, maquiadores e fotógrafos. Todos sorriam, ansiosos para testemunhar um dos dias mais importantes de sua vida. Já Marcelo, o noivo milionário, vestia um terno sob medida, escolhido a dedo, pronto para impressionar a todos com sua presença imponente. Entre flores brancas que adornavam a igreja e convidados vestidos em trajes de gala, havia uma atmosfera de expectativa. As famílias se reuniam, cumprimentavam-se, trocavam elogios e falavam do futuro brilhante que esperavam para os noivos. Mas por trás do clima de festa, existia um silêncio pesado que só alguns conseguiam perceber. Era como se um pressentimento pairasse no ar, algo que ninguém sabia explicar, mas que incomodava. Dona Teresa, a mãe, havia acordado cedo. Passara horas se arrumando sozinha, com a ajuda de uma vizinha que a acompanhava.
Vestiu-se com um vestido simples, azul claro, que guardava desde os tempos em que ainda sonhava com a formatura do filho. A cadeira de rodas estava polida, enfeitada com uma pequena flor que ela mesma prendeu, como se fosse um adereço de esperança. No coração, carregava uma única expectativa: acompanhar o filho até o altar. Enquanto isso, Marcelo parecia incomodado com a ideia. Antes da cerimônia, chegou a comentar com amigos mais próximos que não gostaria de ver a mãe tentando participar da entrada. Ela não entende. Isso só vai estragar o momento, disse em tom frio, arrancando risadas de quem, tão superficial quanto ele, compartilhava da mesma arrogância. Carolina, porém, pensava diferente. Nos bastidores, ao lado das madrinhas, comentou: "Eu espero que ele permita que a mãe esteja com ele. Seria bonito, seria justo." Sua voz tinha um tom de súplica, como quem pressente que algo pode fugir ao controle. A igreja, por dentro, estava deslumbrante. Tapete vermelho estendido até o altar, fileiras de cadeiras ornamentadas com flores brancas e velas delicadamente posicionadas. Os convidados conversavam em voz baixa, aguardando o início. A música suave de um quarteto de cordas preenchia o ambiente, criando uma atmosfera que, em condições normais, seria de pura emoção. Teresa, empurrada por uma vizinha até a entrada da igreja, respirava fundo. O coração batia acelerado. Ela sabia que não seria fácil. Tinha consciência da frieza do filho, mas acreditava que, pelo menos naquele dia, ele permitiria que ela tivesse o direito de estar ao seu lado. Era o sonho dela, e ela não pediu nada além disso. Marcelo, por sua vez, já se posicionava, altivo, perto do altar, cumprimentando convidados com um sorriso que mais parecia máscara. Quando avistou a mãe se aproximando, seus olhos endureceram. O que para muitos seria motivo de orgulho, para ele era um fardo. Ele não suportava a ideia de que todos vissem sua origem, sua fraqueza, sua mãe em cadeira de rodas. Naquele instante, antes mesmo da cena cruel acontecer, quem olhasse atentamente já poderia notar. Algo estava prestes a quebrar. A tensão entre a esperança da mãe e a arrogância do filho estava prestes a explodir. O silêncio tomou conta da igreja no exato instante em que Dona Teresa começou a se aproximar do altar. Os convidados, até então entretidos em cochichos, prenderam a respiração. Era o momento que ela tanto sonhara: levar o filho até o altar, como sempre desejou. Com as mãos firmes sobre as rodas e com um esforço que apenas quem viveu toda uma vida de lutas poderia compreender, ela avançava, passo a passo, em direção ao filho. Mas Marcelo não via aquilo como um gesto de amor. Para ele, cada metro que a mãe avançava era um constrangimento maior. Seus olhos faiscavam de irritação. Em vez de emoção, havia desprezo. Até que, em um movimento inesperado, ele se aproximou dela e, diante de todos, ergueu a perna e desferiu um chute covarde na cadeira de rodas. O impacto ecoou mais forte que qualquer música. A cadeira tremeu, Teresa quase perdeu o equilíbrio e um suspiro coletivo percorreu a igreja. O tempo pareceu parar. Todos se entreolharam, incrédulos. Alguns convidados levaram as mãos à boca, outros deixaram escapar lágrimas. Como alguém seria capaz de tamanha crueldade, ainda mais em frente a Deus, a família e a noiva? Carolina, a noiva, sentiu o coração despedaçar. Ela sempre desconfiara da frieza de Marcelo, mas ver com os próprios olhos a violência contra a mulher que lhe deu a vida foi devastador. A cada segundo, seu olhar oscilava entre a mãe do noivo, caída em dor silenciosa, e o homem arrogante que dizia amá-la, mas que demonstrava ser incapaz de amar a própria mãe. Dona Teresa não disse nada. Ficou em silêncio, com os olhos marejados. Seu corpo doía, mas a dor maior estava na alma. Quantos sacrifícios ela já tinha feito para aquele filho? Quantas vezes deixou de comer para que ele tivesse comida no prato? Quantas noites de sono perdeu costurando só para garantir que ele tivesse educação? E, em troca, recebia um chute no momento em que sonhava viver a maior honra de sua vida.
O choque era tanto que até os músicos pararam de tocar. Um silêncio pesado se espalhou pelo ambiente. Parecia que ninguém sabia como reagir. Todos esperavam que algo acontecesse, que alguém se levantasse, que uma voz de coragem quebrasse aquela cena vergonhosa. E é aqui que eu preciso falar com você que está me ouvindo. O que você faria se fosse testemunha dessa cena? Ficaria calado, assistindo à humilhação de uma mãe que só deu amor, ou teria coragem de se levantar e defendê-la? E me diga, de onde você está assistindo essa história agora? Coloque nos comentários. Eu quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém que você acredita que precisa refletir sobre o verdadeiro valor de uma mãe. Porque acredite, o que aconteceu a seguir vai te surpreender ainda mais. Por alguns segundos, a igreja inteira permaneceu em silêncio absoluto. O som do chute ainda ecoava na mente de cada convidado, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. Marcelo, com o semblante duro e arrogante, fingia que nada havia acontecido. Endireitou o terno, respirou fundo e tentou retomar sua pose de noivo milionário, como se tivesse apenas afastado um incômodo qualquer. Mas nada poderia apagar a cena. E os olhos de todos estavam fixos nele. Os convidados murmuravam entre si, alguns balançavam a cabeça em reprovação. Outros não conseguiam conter as lágrimas diante da crueldade que testemunharam. A imagem de um filho chutando a própria mãe cadeirante no altar feria não apenas a vítima, mas todos os valores que uma cerimônia de casamento deveria simbolizar. Dona Teresa, mesmo abalada, manteve a dignidade. Segurou firme nos apoios da cadeira, respirou fundo e ergueu o olhar. Não chorou, não gritou. Seu silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Era o silêncio de quem carregava anos de dor acumulada, de quem estava acostumada a engolir humilhações em nome de um amor que só existia de um lado. Foi nesse momento que Carolina, a noiva, não conseguiu mais se calar. O vestido branco que brilhava sob as luzes da igreja parecia perder o encanto diante da cena de horror que acabara de acontecer. Ela caminhou até Teresa e se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. "A senhora não está sozinha", disse em voz firme, fazendo ecoar sua indignação. O gesto de Carolina gerou uma reação imediata. Parte dos convidados começou a aplaudir discretamente. Outros se levantaram de suas cadeiras em sinal de apoio. A força da noiva contrastava com a frieza do noivo. E Marcelo, ao ver a noiva ao lado da mãe, começou a perder o controle da situação. "Carolina, levante-se! Não faça esse espetáculo ridículo na frente de todos", disse Marcelo, tentando manter sua autoridade. Mas sua voz tremia. A máscara de homem poderoso estava se desfazendo diante dos olhos de todos. Carolina, porém, não recuou. Com os olhos marejados, mas a voz firme, respondeu: "Ridículo é um filho humilhar a mãe dessa forma. Ridículo é esquecer quem te criou, quem te deu tudo o que você tem. Hoje, aqui, diante de todos, você mostrou quem realmente é." A cada palavra dela, os convidados murmuravam em concordância. Alguns gritavam: "Isso mesmo!" Outros balançavam a cabeça indignados. O clima, que deveria ser de celebração, agora era de julgamento. Marcelo não era mais o noivo admirado, o jovem milionário de sucesso. Ele era o vilão da própria história. E no meio daquele caos, Teresa, ainda com lágrimas contidas nos olhos, olhou para a noiva e sentiu um alívio silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia se levantado em sua defesa. O altar, que deveria ser palco de um casamento, se transformava em tribunal. E a sentença estava prestes a ser dada. Carolina se manteve firme diante de todos, segurando as mãos de Dona Teresa como se fosse sua própria mãe. O silêncio da igreja se transformava em murmúrios cada vez mais altos, até que a tensão explodiu em vozes de reprovação. "Vergonha!", disse alguém no fundo. "Ingrato!", gritou outro. Cada palavra ecoava como um golpe no ego de Marcelo,
que agora já não conseguia sustentar o ar de superioridade. Ele tentava recuperar o controle. Basta! Eu não admito esse tipo de escândalo no meu casamento, vociferou, mas sua voz, antes imponente, soava fraca e desesperada. O noivo milionário, que sempre esteve acostumado a ser aplaudido, agora era vaiado. Os olhares, antes de admiração, eram de desprezo. Carolina se levantou lentamente. O vestido branco balançava com a leveza de quem carregava a verdade. Seus olhos, marejados mas firmes, encontraram os de Marcelo. Você me pediu em casamento dizendo que queria construir uma família comigo. Mas que tipo de família pode nascer de um homem que chuta a própria mãe no altar? Eu não recebi essa educação. Meus pais me ensinaram que respeito vem antes de qualquer coisa. E se é assim que você trata a mulher que te deu a vida, como seria comigo? A igreja caiu em silêncio novamente. O peso das palavras dela era mais forte do que qualquer música ou sermão. Marcelo tentou se aproximar, estendendo a mão, como se ainda pudesse reverter a situação. Carolina, não faça isso. É o calor do momento, eu me exaltei. Mas a noiva recuou, afastando-se dele. Não, Marcelo, isso não foi um erro do momento. Isso é quem você é. E eu não vou me unir a alguém que carrega tanta arrogância e desprezo no coração. Um burburinho percorreu os convidados. Alguns se levantaram. Outros balançavam a cabeça em sinal de concordância. O padre, que até então permanecia imóvel, finalmente interveio. Se não há respeito, não há casamento. O altar não é lugar de violência, mas de amor. As palavras do religioso foram como uma sentença. Carolina se virou para os convidados e declarou em voz firme: essa cerimônia não vai acontecer. O impacto foi imediato. Algumas pessoas aplaudiram de pé, outras se emocionaram. Marcelo, por sua vez, ficou pálido, incapaz de reagir. Pela primeira vez, não havia fortuna, status ou poder que pudessem salvá-lo. Ali, diante de todos, o noivo milionário não era nada além de um homem pequeno, revelado em sua pior face. Dona Teresa, mesmo em silêncio, sentiu o coração pulsar de uma forma diferente. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Alguém havia feito justiça. E essa alguém era justamente a noiva, a mulher que deveria ser conduzida por Marcelo ao altar, mas que escolheu se unir à verdade e à dignidade em vez de à arrogância. O casamento, que deveria ser uma celebração, terminava ali, interrompido, marcado por lágrimas, indignação e uma decisão corajosa. O salão da igreja estava tomado por murmúrios, olhares indignados e lágrimas contidas. Carolina, firme em sua decisão, já havia encerrado o casamento. Mas ainda faltava uma voz, a de Dona Teresa. Até então, ela havia se mantido em silêncio, suportando a dor física do chute e a dor emocional de uma vida inteira de desprezo. Porém, naquele momento, todos aguardavam que ela dissesse algo. Ela respirou fundo, ajeitou-se na cadeira de rodas e, com a voz trêmula, mas firme, começou a falar. Marcelo, eu passei a vida inteira acreditando que um dia você entenderia tudo o que eu fiz por você, que se lembraria das noites que eu costurei até os dedos sangrarem só para pagar sua escola, que teria gratidão por cada prato de comida que eu deixei de comer para que você pudesse se alimentar. Eu achei que com o tempo seu coração iria se amolecer, mas hoje, diante de todos, você mostrou que não mudou. Você não me vê como mãe. Você me vê como vergonha. O silêncio foi absoluto. Marcelo tentava desviar o olhar, mas não conseguia. A mãe prosseguiu sem gritar, sem perder a calma. Você sempre me tratou como um fardo. E por anos eu aceitei. Me anulei, escondi minhas dores, engoli minhas lágrimas. Tudo porque eu acreditava que era meu papel como mãe suportar tudo. Mas hoje, aqui, eu percebi que não devo mais me anular. Não devo mais esperar por algo que você não pode me dar. Respeito. Os convidados ouviram em choque. Alguns enxugavam lágrimas discretas. Teresa continuou. E não, Marcelo, eu não vou te perdoar. O perdão é para aqueles que se arrependem. E você nunca demonstrou arrependimento.
Você não me respeita, não me honra, não reconhece quem sou. Então, a partir de hoje, eu vou me respeitar, eu vou me amar e não vou mais implorar pelo amor de um filho ingrato. As palavras cortavam mais fundo que qualquer tapa. Marcelo, acostumado a dominar situações com dinheiro e poder, estava de mãos atadas, exposto diante de todos. A mãe, a quem ele sempre tratou como frágil, agora era a única que tinha força suficiente para derrubá-lo. Você pode ter dinheiro, status, amigos que te bajulam, mas nada disso vai preencher o vazio que existe em um homem que não respeita a própria mãe. Hoje, você perdeu algo que nunca vai poder comprar. Perdeu a honra de ter ao seu lado a mulher que deu a vida por você. Houve um instante de silêncio pesado, e então aplausos ecoaram por toda a igreja. Não eram apenas por Carolina, nem apenas por Teresa. Eram aplausos pela coragem, pela verdade dita sem medo, pela força de uma mãe que finalmente se colocou em primeiro lugar. Marcelo, derrotado, abaixou a cabeça. O milionário poderoso não passava de um menino perdido diante da grandeza da mulher que nunca soube valorizar. Quando os aplausos cessaram, a igreja parecia respirar um novo ar. O casamento havia acabado, mas algo muito maior havia acontecido. Carolina seguiu ao lado de Dona Teresa, oferecendo apoio e carinho. A imagem da noiva de branco ajoelhada diante da mãe do noivo ainda permanecia viva na mente de todos. Uma cena de dignidade contra a arrogância. Dona Teresa, emocionada, olhou para a noiva e disse baixinho: "Obrigada, minha filha. Você mostrou o que é respeito de verdade." Carolina sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu só fiz o que era certo. A senhora nunca deveria ter passado por isso." Naquele instante, Teresa sentiu algo dentro de si mudar. Durante toda a vida, ela havia se anulado em nome do filho. Engolira humilhações, aceitado desprezos, acreditando que esse era o papel de uma mãe. Mas agora, diante de todos, ela percebeu que não precisava mais carregar essa cruz sozinha. Ela não podia mudar o coração do filho, mas podia mudar a forma como trataria a si mesma. Respirou fundo e falou, não apenas para Marcelo, mas para todas as mulheres presentes. Muitas vezes nós, mães, nos anulamos por nossos filhos. Colocamos a vida deles acima da nossa, esquecemos de quem somos, esquecemos de nos amar. Fazemos isso acreditando que um dia eles vão reconhecer. Mas filhos ingratos existem e nenhum sacrifício é suficiente para eles. Hoje eu aprendi que não posso continuar me diminuindo por alguém que nunca soube me valorizar. Eu vou viver a minha vida, vou me cuidar, vou me amar. Porque se eu não me amar, ninguém mais fará isso por mim. Essas palavras ecoaram como um sermão. Várias mulheres se emocionaram, algumas enxugavam lágrimas, outras balançavam a cabeça em concordância. Era como se cada frase fosse dita diretamente a elas. Marcelo, em silêncio, sentiu o peso da lição. Ele podia ter fortuna, mas naquele momento perdeu algo que nenhum dinheiro compraria. O respeito da própria mãe e da mulher que deveria ser sua esposa. Dona Teresa então completou: que esta cena sirva de lição. O amor de mãe é grande, mas não é infinito. Chega um dia em que precisamos lembrar que também somos mulheres, que também merecemos respeito, carinho e dignidade. E agora eu falo com você que está me ouvindo. Quantas mães você conhece que se anulam pelos filhos, mesmo sendo maltratadas? Compartilhe essa história para que mais mulheres entendam que amor próprio também é um ato de coragem. Se essa história tocou você, curta, se inscreva e deixe seu comentário. O que você faria se fosse essa mãe? Porque no fim, não é sobre dinheiro, status ou aparência. É sobre respeito e amor verdadeiro.